Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, tem muita gente nova inscrita por aqui. Sempre que você gostar de um vídeo, dá um likezinho aí, ajuda a compartilhar. E você que ainda não se inscreveu, é só clicar no botãozinho aí. Tem vídeo inédito todos os dias. Eu tô acompanhando esse São Paulo do Fernando Diniz e creio que o torcedor deva estar mais confiante de tudo que a gente viu do São Paulo nos últimos anos e especialmente na temporada. O Fernando Diniz ele já tem me surpreendido em termos de equilíbrio entre defesa e ataque. Talvez algum torcedor vá lembrar o clássico contra o Palmeiras, mas eu acho que o que aconteceu naquele choque rei diz muito mais sobre a forma como o São Paulo encara alguns jogos, encara o clássico com o Palmeiras ou com o Corinthians na casa adversária do que qualquer outra coisa. Aí tem o mérito do adversário, né? A forma como o Palmeiras estrategicamente jogou aquela partida, ela diz muito mais sobre a atuação do time, sob o comando do Diniz nesses últimos jogos. Porque se a gente fizer esse recorte das atuações do time do Diniz, a gente tem encontrado numa sequência maior boas atuações convincentes e, como eu disse, um equilíbrio entre defesa e ataque. Os times do Diniz sempre foram muito criticados por conta de uma exposição defensiva. Um time que toca muito bem a bola, faz muitos gols muitas vezes, mas acaba sofrendo também. Não é o que acontece. É a melhor defesa do campeonato, com a dupla de zaga Bruno Alves e Arboleda se firmando cada vez mais. É um sistema de muita troca de passes e de pouca efetividade, ainda é verdade, mas que aos poucos a coisa vai acontecendo. E aí, por isso, o título desse vídeo, e por isso eu digo que o grande cara, aquele cara que faltava para ajudar o São Paulo nessa reta final, e quem sabe, né, conquistar essa quarta vaga, uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Gente, faz muita diferença você estar na fase de grupos, isso vocês já sabem, né? O time que entra na pré-Libertadores, legal, bacana, vai disputar a Libertadores da América, pegou G6, isso às vezes atrapalha toda a temporada, porque você corre o risco de já ser eliminado em fevereiro e rasgar todo um planejamento, porque muitas vezes você contrata pensando numa Libertadores, pensando a longo prazo, e ela acaba naufragando ali nos primeiros jogos do ano, já coloca uma pressão, o time que recém volta de férias já tem que enfrentar uma decisão, ida e volta, com viagem, é muito difícil. Então a quarta vaga, essa vaguinha aí, porque as três primeiras eu acredito que estejam definidas entre Flamengo, Palmeiras e Santos, ela é muito importante, só que o Grêmio chegou, né? Tá 2 pontinhos atrás do São Paulo, e o São Paulo vai precisar muito foco nesses últimos jogos para buscar essa vaga. E aí eu tô falando do atacante Pablo, que não conseguiu ter sequência nesse ano por uma série de lesões, e eu sei que muito torcedor aí criticou o departamento médico, o departamento físico do São Paulo. Eu acho que merece sim questionamentos, porque não foi apenas o Pablo, né? O time sofreu com muitas lesões ao longo do ano, algumas até de forma simultânea, que desfalcaram o time em momentos chaves do ano, e aí isso acaba comprometendo todo o trabalho, acaba comprometendo todo o resultado dentro de campo. E o Pablo era a grande esperança desse ano, embora o Alexandre Pato, embora o Hernandes, embora o Daniel Alves. Por que eu falo do Pablo? Porque ele tem 22 jogos e 7 gols marcados. Ele ainda é um dos artilheiros do time, tendo jogado tão pouco. E ele teve lesões, por isso que eu volto agora nessa crítica ao departamento físico e departamento médico, ele teve lesões muito específicas e diferentes. Então, tudo bem a gente questionar pela forma como o São Paulo vem recuperando os seus atletas, às vezes demora mais do que os outros, mas também eu acho que tem a ver muito com uma cautela excessiva, porque às vezes você antecipa o retorno de um jogador que acaba estourando e aí, claro, a cobrança vai em relação ao departamento médico. Mas enfim, o Pablo teve uma lesão na panturrilha que eles descobriram que era provocada por conta desse cisto na lombar. Algo raro, que ele precisou ser submetido a uma cirurgia para retirar. Depois ele teve no clássico contra o Palmeiras, em que ele entrou e fez gol, inclusive, no primeiro tempo, mas foi substituído porque teve uma lesão no tornozelo. Ficou lá mais um tempão sem jogar. E agora, um estiramento muscular aí que tirou ele de quase um mês, sofrida aí essa lesão no jogo contra o Bahia. Ele não consegue ter sequência, não consegue, e ele nunca teve tantas lesões assim na carreira. O ano passado no Atlético Paranaense, onde ele jogou muita bola, ele foi um dos
principais responsáveis por o Atlético ser campeão da Copa Sul-Americana, ele também acabou oscilando, mas é porque esse cisto ele já vinha o prejudicando. Então ele acabou vindo para o São Paulo, descobriram, né, que isso implicava muitas vezes em lesões musculares e que ele precisava tirar, e acabou acontecendo tudo isso, culminando tudo isso. Eu entendo que o Pablo, ele é um atacante diferenciado em termos de características, não à toa o São Paulo pagou 26 milhões de reais por ele, porque vejam o que acontece com o Alexandre Pato, que a gente não discute a qualidade dele, mas ele primeiro, não está numa fase muito boa. Segundo, ele não é centroavante. Ele nunca foi centroavante. Já jogou algumas vezes, no início da carreira especialmente, mas ele é um cara mais de lado, ele é um cara que puxa a marcação, ele é um cara do chute a média distância, ele é um cara da assistência, ele é um cara que corta para o meio e bate. O Pablo não. O Pablo é um jogador de área, mas com grande mobilidade. E por isso ele, para mim, vai dar muito recurso para os seus pontas, os seus extremas, especialmente o Antony, com as subidas do Reinaldo também, ou do próprio Daniel Alves, que atua como um meia na lateral direita, ou mesmo se for meia ou lateral, enfim, com a bola chegando um pouco mais, o Pablo consegue fazer o pivô, o Pablo tem bola aérea, o Pablo consegue se deslocar para receber essa bola, consegue lateralizar o jogo para algum dos meias ou volantes chegarem à frente para concluir, seja o Igor Gomes, que está suspenso para o jogo contra o Fluminense, mas é um jogador de muito boa chegada, o próprio Tietê, é aquele tipo de jogador que ele eleva o patamar do time por conta das suas características que favorecem os demais. Então ele dá mais opções, dá mais recursos. E o São Paulo vai precisar fazer gols, vai precisar colocar a bola lá dentro. E enquanto ele teve o Pablo, durante o ano, o São Paulo conseguiu fazer isso. Sem ele, sofreu demais. Porque o Raniel, que até tenha oferecido daqui a pouco mais perigo que o Alexandre Pato nos últimos jogos, não é exatamente esse jogador. O Pato está numa fase terrível, né? Ele está chutando o chão, ele perde gol embaixo das traves. De novo, ninguém discute a qualidade dele, acho que ele pode ser muito útil ainda, mas ele precisa entregar mais, precisa inclusive se envolver mais com o time. Acho que ele nunca foi esse jogador, né, anímico, né, de intensidade, de garra, não foi, mas compensava isso na qualidade. E agora, como ele voltou de lesão, desde que ele voltou, ele não está conseguindo dar essa sequência. Ele teve um jogo espetacular que foi contra o Santos, né, que ele marcou 2 gols. E aquele Alexandre Pato, o torcedor ainda está esperando. Mas o Pablo, ele não oscilou para mim. Enquanto ele foi jogador 100% dentro de campo, ele teve uma regularidade impressionante. E esse é o cara que está voltando. Eu acompanhei os treinamentos durante a semana aí, ele já está trabalhando com bola, fez 2 gols no jogo treino da segunda-feira, já está treinando normalmente, vai estar à disposição, se não for contra o Fluminense, vai ser domingo contra o Atlético Paranaense. Então, grande notícia para a torcida tricolor, a volta finalmente do Pablo. Claro, a gente tem que torcer para que ele não tenha mais lesões até o final do ano, e aí em 2020 ele consiga deslanchar. Mas se ele conseguir jogar esses 8 jogos finais, aí o São Paulo ganhou um baita reforço. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Se não gostou também pode comentar, fica à vontade. Inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!